Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o advogado Fábio Bastos, integrante da equipe de transição do governo do prefeito eleito Rafael Diniz. No bloco passado, você estava levantando uma situação interessante, quando eu te questionei da quantidade enorme de empresas de fora que recebem os serviços pela Prefeitura de Campos. E você comentou a questão habitacional da possibilidade do fatiamento. Explica um pouquinho para a gente mais isso. Cláudio, o que eu estava falando, exemplificando a bem da verdade, é o fato do nosso programa habitacional, em que foi concedido por uma empresa de fora. E por que a empresa de fora quis participar? Porque os valores eram muito altos e nenhuma empresa de Campos conseguia atingir todas as obrigações previstas naquela licitação. A possibilidade de fatiar, na verdade, não é bem... Quando a gente usa fatiar, pode até parecer para as pessoas que está querendo usar subterfúgio para mudar ou para achar brecha na licitação. Mas não. Na verdade, seria uma divisão de diversas áreas, de diversas unidades, em que pudesse os valores ser menores e, com base nisso, as empresas de Campos participar dessas licitações. O que acontece é o seguinte, e não só falando em fatiar, as obras elas não foram feitas ao mesmo tempo. A gente sabe que houve uma promessa de um determinado número de casas há 8 anos atrás, que era para ser feitas em 4 anos, não foram feitas e nem foram feitas nos 4 anos seguintes. Ou seja, durante 8 anos nós passamos por essas obras. Então, ora, elas podiam ser muito bem divididas. Não precisa. Se não há a possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, por que elas não foram divididas? Com base nisso, isso é só um exemplo para mostrar o seguinte, a intenção do governo eleito é de fazer com que as empresas de Campos estejam mais qualificadas e fazer com que elas estejam preparadas para atender os objetos de licitação. E que esses objetos de licitação, eles não sejam voltados, preparados para abarcar empresas de fora. Obviamente, tornando a dizer, com muita responsabilidade, por conta da lei de licitação, que obriga e exige a igualdade entre todas as empresas, independente delas serem de Campos ou não. Mas o privilégio às empresas de Campos, ele tem que acontecer. Fábio, vamos falar um pouquinho da única praia de Campos, que é a Praia do Farol de Santo Tomé. Eu já fiz alguns programas lá, em época eleitoral também tive a oportunidade de ouvir alguns anseios da população e, obviamente, todo mundo está careca de saber que o maior problema é ter um investimento muito grande no verão e um investimento quase inexistente durante o restante do ano. Tanto é verdade que quando a prefeitura investia, os comerciantes, pescadores compravam produtos mais caros para atender paulistas, mineiros, cariocas, e quando essas pessoas iam embora, aquilo ali estragava, aquilo ali ficava inviável. É como pensar, não sei se já foi pensado, em alguma coisa que possa nutrir o farol durante todos os 12 meses do ano. Cláudio, eu quero só dividir o farol em 2 partes. O farol enquanto entretenimento e lazer da população que vem daqui, que vem do centro, da população que vem do norte do município e de outros lugares, a população que vem de fora, de Campos, mas também os moradores do farol. Durante a campanha, nós vimos o quanto o farol está abandonado. Não há nenhum tipo de planejamento, de pensamento quanto à população do farol. Não há qualquer tipo de preocupação justamente indo de encontro ao que você falou, com tudo que todo ano, na verdade, né, com tudo que está acontecendo lá. Você entra em determinados locais e vê que está totalmente abandonado. Não há saneamento básico, não há uma qualidade de vida decente. Isso foi uma coisa que me assustou. E até um motivo pelo qual eu estou tanto enfatizando aqui. Se vocês forem conhecer o farol, se as pessoas forem conhecer o farol, a parte dos moradores, dos pescadores, as pessoas que lá habitam, verão a ausência de qualidade de vida. O farol realmente não pode, nem deve ser, só o verão. O farol não pode, nem deve ser só o entretenimento e o lazer. Falta correio, falta uma série de situações, os ônibus não chegam a Os ônibus não chegam, não tem saneamento, não tem esgoto,
não tem... Você passa numa determinada comunidade lá e vê que não tem asfalto, é esgoto a céu aberto, no meio da rua. As pessoas não têm... A educação lá é precária. Então, é preciso pensar no Farol muito mais do que entretenimento e lazer. Eu acho que esse é o ponto focal do governo. Agora, o entretenimento e lazer tem que existir o ano todo. Claro. Com entretenimento e lazer durante o ano todo, é possível que a gente consiga andar de mãos juntas para trazer a dignidade aos moradores do Farol. Porque na medida que você fomenta as atividades no Farol, é possível que esses moradores eles tenham melhores condições de vida, eles tenham empregabilidade, eles tenham uma série de outros fatores potenciais para melhorar a vida deles. Então, a gente realmente já está pensando, passa, lógico, pelo começo, que é o verão. Nós já estamos pensando em como fazer o verão, principalmente em como fazer o verão com um orçamento tão baixo, tá? Nós já estamos pensando em várias atividades para o ano todo. Então, quando nós fecharmos qual é a nossa programação para verão, a gente não quer ter uma programação para o verão, a gente quer ter uma programação para o Farol, para o ano todo. Então, você está coberto de razão, é preciso sim fomentar o ano todo as atividades de entretenimento e lazer, e nós já estamos trabalhando nisso. E, logicamente, quando a gente fala de verão, é preciso dizer também nesse ponto que a transição tem enfrentado problemas, porque se você quer ter um verão no Farol, as licenças, as autorizações, elas precisam ser vistas com no mínimo 2 meses de antecedência. E ao que a gente sabe, tudo até então está parado. Em tese, quem teria que dar isso pronto é o governo atual. O governo teria que, pelo menos as licenças, as permissões, tudo eles teriam que dar. Tá? Mas sem esperar o governo atual, nós já estamos trabalhando nisso. Eu, pessoalmente, estive essa semana em Brasília. Eu estive em Niterói, porque o processo seria levado a Brasília, nosso requerimento seria levado a Brasília. Eu estive em Niterói para tratar desse assunto, estive com a Marinha, tá? Para tratar desse assunto, permissões de uso, inclusive no entretenimento e lazer, permissão de uso de acesso, na verdade, permissão de acesso ao Rádio Farol, tá? A permissão de uso do terreno da Marinha. Então, a gente já tem caminhado em fazer as coisas independente da transição, que não está sendo feita. A gente já tem caminhado em conseguir obter as autorizações para que a gente possa, e deixando isso bem claro, para você ver como é importante. Quando a gente fala de permissão de uso da área da Marinha, é importante falar nesse contexto pelo seguinte: a permissão de uso que estava vigente para o ano passado era de 180 dias. Ou seja, o período só abarcava o verão. Quando eu fui até Niterói, a minha conversa foi no sentido de pedir para o ano todo. Claro. A permissão de uso, se o município está dando uma contrapartida, como é público e notório, que o município está lá construindo um muro da Marinha, que foi uma contrapartida pela cessão do uso do terreno da Marinha, se o município dá uma contrapartida, ele pode exigir também, Claro. pelo menos, a cessão de uso do ano todo. Porque é a intenção fomentar o ano todo. Sim. Fábio, outra questão importante é com relação e todo mundo pergunta isso, o carnaval fora de época. Nós sabemos que o carnaval fora de época ele surgiu inicialmente até de uma atitude responsável, que a gente estava vindo de uma enchente e não comportava naquele momento fazer um carnaval, então ele transferiu uma data e fez o carnaval. Mas isso acabou se perpetuando. Diante de toda essa questão econômica, da possibilidade de prioridades, nós temos um grupo carnavalesco fervoroso em Campos. Esse carnaval fora de época, você acha possível ser mantido? Cláudio, Rafael participou de uma reunião, na verdade, um debate que teve entre os prefeitáveis, na sede do Rural da Lapa, com todas as agremiações, tá? Em que foi lá perguntado ele justamente isso. O que Rafael se propôs a fazer é o seguinte: entregar o carnaval para os carnavalescos, para as agremiações, para os blocos. Não seria interessante voltar o carnaval de bairro? Então, o que o Rafael pensa é o seguinte: a decisão tem que ser conjunta. A decisão não é dele, tá? Uma coisa já nos preocupa: o carnaval de 2017.
Se a gente quisesse colocar o carnaval na época do carnaval, me preocupa que as agremiações elas não estão produzindo. Elas não estão produzindo alegorias, elas não estão produzindo fantasias. Nos preocupa isso. Mas tem uma prestação de contas também que elas têm que dar fora isso, sobre a viabilidade até de elas continuarem, né? Isso, fora isso. Isso é um outro ponto. Eu digo que nos preocupa porque não há tempo hábil, talvez, para que ocorra o carnaval dentro da época própria, mesmo que eles queiram, mesmo que nós optemos por isso. Quanto à prestação de contas, é para o repasse público. Para que haja o repasse do município, as agremiações precisavam prestar contas dos valores até então recebidos. Isso é uma outra questão que nós vamos enfrentar quando nós nos reunirmos com eles. Tá? Essa reunião ainda não aconteceu, mas já estamos tentando organizar essa reunião para que a gente debata o carnaval. Seja carnaval dentro da época, fora de época, uma semana antes, uma semana depois, carnaval de bairro. Então nós vamos tentar debater com todos os atores que estão envolvidos no carnaval, tá? Para que a gente chegue a uma conclusão. Então, isso aí é um assunto que não está nada fechado ainda. Não tem nada fechado. Agora, deixa eu tocar com você na parte de comunicação. Nós já temos o secretário de comunicação? Cláudio, Rafael tem conversado com as pessoas, não temos ainda. Tem uns 3 nomes aí que você possa... Não posso, infelizmente eu não posso. Estamos ainda em conversa. Mas uma coisa eu quero adiantar. Você está muito tranca-rua, hein? Não, tô não. Eu quero só adiantar uma coisa, isso eu posso falar, mas eu falo, na verdade, por eu gostar muito desse novo jeito de fazer política, digamos assim. Sempre se viu comunicação como talvez o órgão que blindasse o prefeito. Eu vou falar sobre isso. Então deixa eu aproveitar a pergunta. Pode falar. Eu tenho aí há 2, 3 anos, acho que 3, um programa de rua. E eu sou muito parecido com você no sentido de não me preocupar muito com a minha opinião. E muitas pessoas me perguntaram assim, agora você em tese é governo e você não vai fazer o programa Cláudio Haddad mais. Eu falei assim, não, vou continuar fazendo o programa Cláudio Haddad. Mas de que forma? Eu falei assim, apresentando os problemas e cobrando de Rafael melhorias rápidas para aquilo. Só que aí vem a pergunta que eu vou te fazer. Durante todos esses programas, 100 ou 110 programas, eu fui atendido por 2 secretários municipais, Eduardo Crespo uma vez, e eu, infelizmente aqui não estou lembrando do outro. Nunca mais foi atendido por ninguém. Chegou um ponto que a gente fazia só um praxe na porta do SESEC, porque não atendia. Era aquelas mensagens curtas, protocoladas por e-mail. É isso que eu venho perguntar a você, a relação do grupo com a imprensa, tá? Como é que vocês pensam em trabalhar com isso? Veja bem, muita gente quando me perguntou sobre a Secretaria de Comunicação, e aí eu acho um ponto muito positivo, na verdade não é Secretaria, é Superintendência, né? Qual a intenção do Rafael? A intenção do Rafael é aproximar o governo da população. A gente quer enxergar, a nossa proposta é enxergar a Superintendência de Comunicação, a comunicação, como um meio de trazer a população para o Rafael. Sim. Então, a gente pensa em comunicação como um meio mesmo de estar próximo do povo, estar próximo da população. A relação de imprensa com o Rafael, eu acredito que tem que ser de forma direta. Acho que não precisa passar por uma superintendência de comunicação para trazer tantos problemas que você narrou, vistos em programas, vistos em denúncias feitas à imprensa, que é o meio mais rápido, talvez, hoje, de se fazer denúncia, mas... eu acredito, eu acho que o Rafael também acredita, que essa relação com a imprensa tem que ser livre, aberta, diretamente com ele, não precisa passar por um órgão que blinde ele. Então, é provável, é possível que essa interatividade com a imprensa esteja muito próxima ao gabinete, e não necessariamente passando por uma comunicação, em que a comunicação terá uma responsabilidade principal de atuar na comunicação com o povo, com a população. Mas aí, indiretamente, a gente não estaríamos blindando os secretários municipais? Não, porque o acesso será a todos, entendeu? A forma de se fazer política será muito diferente, tá? Em que todo mundo vai ter acesso. Se a imprensa quer a comunicação diretamente com o secretário, vai ter como ir diretamente ao secretário. É isso que a gente quer mostrar. Não precisa procurar a comunicação para a comunicação direcionar, para a comunicação blindar. Não vou botar isso para o prefeito. A gente quer ter a maior transparência possível, tanto para a imprensa quanto para a população. Fábio, nós temos um município enorme, nós que trabalhamos em campanha andamos bastante, não conseguiríamos nunca chegar a todos os lugares.
Agora, com toda a vontade, com toda a ideia, com todo o interesse de trazer este povo, nós temos 3 minutos e vai responder essa pergunta e vai fazer essa declaração final. Há uma necessidade de retomarmos aquela figura do subprefeito? É um pensamento, e isso passa muito pela pasta pela qual eu estou responsável no momento dessa transição, que é a do governo. O pensamento da estrutura realmente do governo, em que hoje a gente não vê, sem entrar no detalhe de quem é o secretário ou não atual, mas a gente não vê uma eficácia grande à Secretaria de Governo. Uma centralização muito grande. A centralização muito grande e outra, a politização, o caráter eleitoreiro, talvez, da Secretaria seja contínuo e eterno, muito utilizado. A Secretaria de Governo, ela serve justamente isso, Sim. para aproximar a população do governo. Ela aporta, ela é a ouvidoria. Ela é como se fosse uma ouvidoria do governo. Então, a nossa reformulação da Secretaria, não sei se na figura técnica dita de subprefeitura, mas de alguma forma nós pensarmos em como nos aproximar mais. Né? A gente ainda está estudando como fazer, como trabalhar, mas isso realmente é uma preocupação que nós vamos dar total atenção. Meu querido, queria te agradecer muito, parabenizar pelo trabalho e faça suas considerações finais e espero que você retorne aqui com boas notícias. Com certeza, Cláudio. Eu quero primeiro te agradecer ao Grupo de Comunicação Terceira Via, agradecer o programa Polêmica, que nos recebeu aqui para falar um pouco da nossa cidade. Por conta disso, certamente eu voltarei, porque muito me orgulha falar da nossa cidade. E enquanto eu puder estar fazendo um pouco de trazer um pouco de melhoria para a vida das pessoas, isso é uma coisa que me trará muita satisfação. Profissionalmente, sendo advogado, eu não teria por que estar presente no governo, mas é uma coisa que me honra, é uma coisa que me orgulha e me dá satisfação. Então eu trabalharei o tempo todo e peço esse crédito que o Rafael já tem, a toda a equipe do Rafael, como eu já tenho visto, para que a gente faça o melhor para a população. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.